E juntos nós vamos apresentar para você um alisamento à base de guanidina. Vamos apresentando passo a passo. Agora nós vamos apresentar para você como fazer a ficha de anamnese, como a gente deve fazer análise antes de começar o procedimento. Vamos nessa? Como a gente vê, este cabelo ele está à base de escova, né? Está escovado, está com prancha, mesmo ele estando preparado para o alisamento, que a gente deixa ficando com a raiz um pouco suja, mas a gente nota que ele tem as pontas alisadas. O que aconteceu com esse cabelo? Ele vem sendo alisado com produtos à base de tioglicolato. Como nós temos aqui uma raiz afro, que deve estar dando para você ver no vídeo, essa raiz ela tem uma aspereza de fio afro, e fio afro não é próprio para amônia. E à medida que nós vamos alisando esse cabelo com amônia, nós vamos perdendo toda a emoliência do fio e ele vai se tornando quebradiço. Então, até alisa. No entanto, à medida que nós vamos alisando, ele vai perdendo toda a sua umectação, né, a água interna, e o cabelo vai ficando dessa forma e começa a quebrar. De forma que quem tem cabelo afro alisado com amônia nunca passa de um tamanho como esse. Ele sempre começa a quebrar. Ele não aguenta esperar muito tempo para poder romper. O ideal é que a gente comece sempre fazendo uma ponte com guanidina, para poder logo depois a gente passar para usar outros tipos de hidróxido, conforme o desejo da cliente e do profissional. Mas nesse momento que ainda existe uma quantidade de produto aqui, que foi a base de tioglicolato, essa raiz que chega a 4 dedos, ela vai ser aplicada o hidróxido de guanidina. Essa guanidina vai fazer a ponte que nós precisamos para logo depois, se quisermos, trocar esse alisamento por alisamento de sódio ou de líquido, que o profissional se adaptar melhor. Então aqui nós precisamos analisar, antes de qualquer procedimento, fazer a ficha de anamnese, onde a gente coloca o nome da cliente, todos os dados pessoais. Logo, a gente vai fazer uma análise de couro cabeludo para saber se há algum tipo de arranhões ou alguma feridinha, porque como nós vamos trabalhar com hidróxido, se tiver algum tipo de ferimento pode causar uma pequena lesão e incomoda a cliente. Depois de feito toda a análise do couro cabeludo, que nós vamos fazer em toda a cabeça, depois a gente vai cercando toda a cabeça, nós vamos analisar também a densidade do cabelo. O que é densidade? A quantidade de fios que nós temos por centímetro quadrado. Então, quando a gente abre, logo nós vemos uma quantidade, né, de fios que foi para um lado e para o outro, e a gente consegue enxergar o couro cabeludo. No momento que eu consigo ter essa distância na risca de uma quantidade de fio para outra quantidade de fio, eu tenho aqui uma densidade média. Se eu tivesse um risco menorzinho, praticamente fechado, que a gente vai encontrar cabelos assim, nós teríamos uma densidade alta. Se nós tivermos um espaço bem maior do que esse, nós teremos uma densidade baixa. Então aqui nesse momento nós temos uma densidade média. Então a gente tem mais ou menos a noção na hora de fazer um cálculo de quanto de produto que nós vamos gastar nesse cabelo. Um outro teste super importante é o teste de resistência. Nós olhamos a resistência no alto da cabeça, a resistência do fio em contato com o folículo piloso. A gente quer saber a resistência da raiz. Então a gente dá uma leve puxadinha e vê que o fio se mantém bem firme. Esse teste é importante fazer em várias partes da cabeça também. Na parte da nuca, provavelmente ele vai ser sempre mais resistente. Onde nós temos problema? Na região frontal, na região lateral, né, e o topete. Então é importante fazer sempre esses testes para saber a resistência do fio. Então, depois desse teste, que nós vimos que o cabelo se mantém com uma boa resistência, até porque ela vem tratando esse cabelo para fazer essa mudança, nós vamos analisar agora o fio em si.
Vamos ver a porosidade desse fio. Como é que a gente sente a porosidade? Colocamos uma quantidade de fios, uma quantidade pouca de fios entre os dedos e vamos deslizando de baixo para cima, de cima para baixo. A gente consegue sentir as escamas do cabelo. Então, nesse momento, a gente consegue entender, através do tato, que aqui nós temos uma porosidade média. Ou seja, esse cabelo realmente vai consumir uma quantidade média de produto devido a essa porosidade. É uma porosidade bem legal, porque quando nós temos uma porosidade muito alta, corre um perigo, né, de o cabelo absorver bastante produto e a gente ter mais dificuldade em trabalhar no tempo correto. Agora nós vamos fazer teste de elasticidade, elasticidade do fio, para que a gente tome certas precauções. Então o cabelo também se mantém com a elasticidade média. Tudo no cabelo está médio, né? Não está lá uma densidade, aliás, uma elasticidade muito boa. A elasticidade está média, dá para fazer tranquilo. Na parte de trás, provavelmente essa elasticidade fica bem melhor. Ó, a diferença da elasticidade na parte de trás do cabelo a gente percebe muito mais rápido, exatamente porque essa parte é uma parte menos sofrida. Essa parte geralmente é a parte mais sofrida, está em contato com o ar, com o sol, às vezes a gente passa bastante a mão no cabelo e tudo isso ajuda a fragilizar essa região. Então esses testes foram feitos, agora nós vamos utilizar essa pomada para colocar a proteção da pele na orelha, ao redor do rosto, no pescoço e entre os fios de cabelo. Esse é um passo que às vezes os profissionais têm preguiça de fazer. Então muita gente desiste de trabalhar com o produto à base de guanidina ou de hidróxidos, seja lá ele qual for, justamente por causa dessa essa preocupação antecipada de passar o produto. E a amônia já não requer muito esse tipo de processo e aí é muito mais fácil, né? Mas quem trabalha realmente com muita dedicação e muito amor, não tem problema de passar um minutinho a mais cuidando do cliente. Então a gente passa essa pomada com bastante cuidado, mas uma proporção bem generosa, dessa forma, para ficar bem passada, porque evita que queime a pele do cliente na hora que nós estivermos colocando o alisamento. Então veja bem, não é para poupar o produto, pode passar com força mesmo. Então é bem passado. Esse mesmo produto nós vamos passar em toda a extensão e no meio da cabeça. A gente vai abrindo, com o cabinho do pente a gente vai passando no couro cabeludo. Mas pessoas que lavam o cabelo só 2 dias, por exemplo, a gente tem necessidade de aplicar mais produto. Agora nós vamos fazer uma mistura da pomada. Essa pomada que a gente usa para passar na pele, nós vamos colocar nos fios, misturando um pouquinho da pomada que eu já coloquei aqui, mais um pouco do creme hidratante, misturar e aplicar com as mãos na parte dos fios do cabelo. Essa mistura é justamente para proteger as pontas, que já vem de outra química. Então a gente não pode deixar ela desprotegida para depois acontecer problemas. Então a gente passa na mão do profissional e espalhando bem, ele vai passando nas pontas do cabelo bem espalhado. Aí nós vamos continuar fazendo todo esse processo de proteção. Logo depois a gente vai começar o processo de aplicação do alisamento em si.